Olá, tudo bem? Neste mês que Nova Friburgo comemora e celebra o seu 206º ano de fundação, também conhecido como 206 anos de criação, o programa Cidade Real sempre prioriza na sua agenda aspectos históricos do nosso acolhedor e incomparável município, como sempre me ensinava o ilustre e saudoso comendador Rafael Luiz de Siqueira Jacu, que dizia com propriedade que a nossa história é diferente das outras 5.569 cidades brasileiras. E por esse aspecto, entendo que devemos prestigiar esse momento em que podemos relembrar fatos históricos, até porque um povo que não tem história não tem referência. E é preciso se conhecer melhor a história absolutamente diferente e atraente de Nova Friburgo. Ser inclusive de bom alvitre, o que é um termo ótimo, que também nas escolas da rede municipal de educação houvesse uma disciplina, mesmo que aplicada uma vez ao mês, apresentando aos alunos da rede municipal de educação um pouco da nossa história, que é vasta, que é abrangente e tem, conforme disse, aspectos absolutamente sensacionais, como, por exemplo, sediar a primeira igreja luterana da América Latina, que aqui se instalou em 1824, mesmo com algumas controvérsias com outros municípios que também pretendem deter o mesmo título. Mas me parece que, de fato, Nova Friburgo tem esta vertente, tem esse viés de acolher a primeira igreja luterana na América Latina. E no rastro desta marca, desse simbolismo, desta sediação do luteranismo na América Latina, temos vários aspectos que devemos contextualizar neste momento. Teremos a oportunidade de falar sobre assuntos, inclusive, polêmicos, palpitantes, conforme eu costumo dizer. E, para tanto, o programa Cidade Real convidou e teve o seu pedido aceito por uma importante autoridade local que trata, sobretudo, do luteranismo e suas consequências, seus desdobramentos em Nova Friburgo, sendo o principal representante desta religião em solo friburguense. Trata-se de uma figura absolutamente inteligente que certamente vai lhe conquistar pela forma com que se manifesta, pela sua sabedoria e, sobretudo, pela sua simplicidade, que, a meu ver, é a diferença daqueles que têm conhecimento e sabem transmiti-lo. Com a proteção de Deus, sempre sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição, atenção, de número 845 do programa Cidade Real, neste dia 27 de maio de 2024. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho.
Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, tratando nesta última edição do mês de maio de aspectos históricos de Nova Friburgo e, conforme eu disse no meu editorial de abertura, não se compara a nenhuma outra cidade brasileira pela sua, eu diria, extrema singularidade, sob todos os aspectos. Natureza, história, povo, enfim, somos uma cidade que devemos nos orgulhar do nosso passado, até porque, reitero, quem não tem passado não tem referência. É preciso se valorizar estes períodos e, para tanto, temos a satisfação, a honra e o privilégio de ter nesta edição o pastor Gerson Acker. Grande Zuri. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Agradecemos sobremaneira a sua presença e também a sua deferência em atender o nosso convite. Eu que me sinto lisonjeado, extremamente agradecido, Zuri, pelo convite, de fazer parte do programa nesse dia e por falar e tocar de tantos aspectos bacanas e importantes da nossa história. Sem dúvida. E aí já vou começar a lhe provocar no seguinte sentido. Quais são os desafios de qualquer religião no nosso país? Nós temos uma proliferação de denominações religiosas, das mais diversas fés e crenças, que, entretanto, por vezes passam por momentos de confronto, de radicalismo e provocam, por vezes, desavença entre os seus seguidores. Ou seja, eu entendo que uma religião, qualquer que seja, ela precisa alcançar harmonia, precisa alcançar paz e, sobretudo, convívio pacífico com as demais religiões e com o Estado, o que é um desafio. Sem dúvida nenhuma. Eu lembrei de uma frase de um teólogo. Ele diz assim, que Jesus Cristo pregou o reino de Deus, mas veio à igreja. Dizer assim, que no projeto de Jesus não existia a criação de uma instituição chamada igreja. O que nos faz logo deduzir que a igreja é uma instituição humana. E tudo que é humano
é plausível de erros e falhas. Acho que uma igreja, agora, né, no sentido de instituição, acho que o primeiro reconhecimento de qualquer instituição humana chamada igreja é se dar conta que ela não é a detentora de toda a verdade. Excelente. Eu acho que começa por aí. Excelente. Até ia dizer que qualquer coisa que eu disser vai ser sempre da minha perspectiva como pastor luterano da igreja luterana. Não tem como eu fugir disso. Mas eu acho que começa aí. Eu, como pastor luterano, afirmar que a minha igreja ela não é detentora de toda a verdade. E como instituição humana, ela sim pode errar. Acho que a gente começa a abrir um diálogo verdadeiro e sincero quando a gente assume essa postura. No segundo momento, fazer talvez uma diferenciação, né, entre religião e espiritualidade. Espiritualidade é aquilo que todas as pessoas têm, de alguma maneira. Que é aquilo que nutre a fé da pessoa, que ajuda ela a ter um sentido de vida, a ter esperança, né? Que faz ela olhar para a transcendência, de entender que eu estou passando por momentos difíceis agora, mas que existe algo melhor, maior me aguardando. Isso é espiritualidade. A religião, o que ela faz? É colocar a espiritualidade dentro de caixinhas. Ou seja, a espiritualidade da pessoa vai ser conduzida por esse rito, por essa maneira, por essa celebração, por esses dogmas, por essas doutrinas. Aí eu volto de novo no aspecto institucional da religião. Então, no mundo que nós vivemos, e vou me ater a Brasil, né? Nessa proliferação de tantas e tantas igrejas, a gente vê um pouco essa complexa relação entre espiritualidade, entre institucionalidade e, me permita parafrasear, tem um programa famoso conhecido como Pequenas Igrejas, ou melhor, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Exatamente. Né? Você viu que eu dei até um ato falho já aqui, né? Tem muito essa coisa de pequenas igrejas, grandes negócios. Exatamente, pastor. É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Eu não estou botando aqui, Zuri, em xeque a espiritualidade das pessoas. Isso é importante. Porque é individual. Porque é individual e porque, vou dar um exemplo assim, a igreja pode ser, talvez teologicamente ou biblicamente questionável, mas quem sou eu para questionar a fé de uma pessoa que frequenta essa igreja porque nela busca uma orientação? Eu posso questionar a intencionalidade das lideranças dessa igreja, a ética dessas pessoas, mas a fé de alguém não compete a mim julgar ou dizer que está certo ou está errado. Né? Então, acho que a gente, num conjunto, né, grande de muitos movimentos, a gente tem, então, essa proliferação de grande quantidade de igrejas, tanto é que para os historiadores da religião, hoje, é muito complicado até catalogar, estudar, porque, assim, a gente tem as igrejas chamadas de históricas, ou seja, catolicismo, luteranismo, anglicanismo, aquelas que já têm séculos, né, de caminhada. Depois a gente entra no bloco do pentecostalismo, que começa nos anos 40, 50, 60, né? E depois a gente entra no neopentecostalismo, né? Por exemplo, a Igreja Mundial da Graça, Universal, que já começa final dos anos 90, anos 2000, ela já tem bastante tempo no Brasil. Sem dúvida. E agora, esse momento onde a gente tem a criação de diversas igrejas de bairro que juntam grupos pequenos, onde muitos dos líderes da igreja não têm estudo teológico, mas um belo dia se sentiram chamados e abrem a Bíblia e começam a pregar. Não vou entrar no mérito de dizer se é certo ou errado, se essa pessoa tem condições ou não, mas eu creio que é muito importante qualquer pessoa que atue na sua área estudar, saber, conhecer. Eu não iria me consultar com um médico que não fez medicina. Certamente. Acho que a minha opinião já tá muito clara, né? Porque as pessoas tendem a misturar o chamado à vocação, né, com a questão da preparação, como
que se eu me sinto vocacionado por Deus para ser pastor, então eu não preciso estudar porque Deus vai me colocar tudo na minha cabeça. Não é tão mágico assim. Deus sim inspira, mas você como ser humano precisa fazer a sua parte. Eu entendo que formação, leitura, estudo, principalmente, né, de um livro, e nos bastidores a gente falava de formação de opinião, a Bíblia é um livro que ajuda ou atrapalha muitas pessoas na formação da sua opinião. E aí vem a função de um teólogo, de uma teóloga. A reflexão de que esse livro, que alguns trechos dele, escrito há mais de 5.000 anos, como que eu leio isso hoje? Exatamente. Então, você me perguntava sobre o que é ser igreja hoje. Acho que a primeira coisa... A igreja nasce da palavra, então a pregação dessa palavra tem que ser coerente. E quando eu digo coerente, eu não posso pegar um texto bíblico de 5.000 anos e tentar colocar ele na nossa realidade hoje como se não tivesse mudado nada. Porque há textos que foram escritos na Babilônia, textos que foram escritos num contexto totalmente agrário, rural. Outras culturas, outros costumes... Então, assim, eu não posso negar que a humanidade teve um salto, né, de desenvolvimento. Então, assim, isso seria anacronismo da minha parte, se eu o fizesse. Então, assim, uma igreja coerente no século XXI tem que entender a Sagrada Escritura como um livro que foi escrito no passado e que, justamente por estudo, conhecimento, precisa ser transportado e lido de maneira coerente no século XXI. Acho que esse é um fator assim primordial. Fundamental. E essa leitura da Bíblia implica justamente que você entenda que a Bíblia não é um livro para ser lido de forma literalista. A gente chama isso de leitura fundamentalista da Bíblia, mas eu acho que não tem fundamento nenhum, né? É a leitura da Bíblia tal e qual. Ou seja, está escrito assim, então a gente tem que replicar assim. Aí a gente vai começar a se dar conta das nossas hipocrisias, né? Porque tem trechos do Antigo Testamento que proíbem, vou dar os exemplos mais escrachados, né? De uma pessoa usar 2 tipos de tecidos diferentes, não comer camarão, não cortar cabelo. Mas aí nota-se que os textos que vão pegar e vão dizer que na Bíblia está escrito, são aqueles que geram polêmica, né? Sem dúvida. Então, sempre quando tem alguma questão para justificar algum preconceito, algum racismo, alguma coisa, aí é muito fácil pensar um texto bíblico e dizer, está escrito na Bíblia. Gente, tem muita coisa escrita na Bíblia. Tem mais de 5.000 páginas. Uma pessoa mau caráter pode justificar qualquer coisa. De qualquer forma. Quantos fins de mundo a gente já passou porque a Bíblia dizia, né? Aí uma professora minha de Antigo Testamento, ela dizia assim, porque a Bíblia não diz. Quem fala é a pessoa que está lendo a partir dela. E aí eu volto de novo na responsabilidade de quem é teólogo, teóloga, pastor, pastora, né? Então, assim, uma leitura bíblica que não seja fundamentalista, né, literalista, uma leitura bíblica contextualizada, de entender que eu não posso pegar um texto bíblico do passado e simplesmente dizer, repitam, a Bíblia não é bula, não é receita de bolo. E num terceiro momento, uma religião no século XXI precisa aprender a fazer uma coisa que assim, a gente está desaprendendo. Dialogar. Perfeito. Conversar. Perfeito. Ouvir. Claro, no processo de dialogar você ouve primeiro, depois você fala, né? Isso está nas bases do que a gente chama de ecumenismo. Quando eu cheguei em Nova Friburgo, me chamou muita atenção como que... Isso há cerca de 8 anos. Isso, 8 anos. Parece que a palavra ecumenismo na cidade, assim, ela parece que ela não é de bom tom. Me chama muita atenção isso. Eu acho que isso vem de uma interpretação errada do que significa ecumenismo. Porque acho que quando as pessoas ouvem a palavra ecumenismo, elas acham que a gente vai pegar todas as igrejas, a gente vai bater tudo num liquidificador e isso é ecumenismo. Não, isso não é ecumenismo. É a mistura. Não, isso não faz nem sentido.
né? Porque não respeita um princípio da criação de Deus, que é a multiplicidade, né? Deus é múltiplo. O que acontece? Ecumenismo é o diálogo respeitoso entre as igrejas, sem a necessidade de eu dizer assim, a minha igreja é melhor por causa disso. Ou a sua igreja é errada por causa daquilo. Porque isso não convém. O diálogo ecumênico busca juntar aquilo que a gente tem em comum. Causas humanitárias, por exemplo. Quando tem alguém com fome, quando alguém está passando por uma tragédia, antes de ajudar, você não vai perguntar qual igreja é tua. Não. Tem coisas que se impõem. Tem coisas que vêm primeiro, né? Então, qual é então essa mola propulsora do ecumenismo? É o amor. É esse amor que enxerga na outra pessoa um próximo. É esse amor que busca juntar forças para ajudar, para cooperar. Diálogo ecumênico é o respeito à outra igreja, às outras igrejas, de forma pacífica, né? E eu fico pensando, o que adianta uma igreja, né, pregar a paz se ela não consegue respeitar o irmão que é de outra denominação religiosa? Que paz é essa? Né? Então, se eu pudesse enumerar, sintetizando, né, então seria o que uma religião hoje precisa ter ou ser para ter credibilidade, ou, né? Acho que primeiro, essa coerência com a Sagrada Escritura, apontando nela o amor de Cristo. Depois, a questão de justamente ser ecumênica, no sentido de respeitar as outras denominações religiosas, né? E, por último, não menos importante, a igreja tem que ser envolvida com a vida das pessoas, com a sociedade. Não tem como a igreja se entender como alheia àquilo que acontece na sociedade. Tipo assim, aqui na igreja é uma bolha, aqui a gente vive o céu, mas depois todo mundo tem que voltar para a terra. E aí? Ou seja, a igreja tem que sim estar conectada com aquilo que acontece no contexto aonde ela está. Eu lembro de um teólogo chamado Paul Tillich, e ele diz assim que um cristão deveria ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Ou seja, a nossa vida cristã, ela acontece onde a gente está, na nossa sociedade, né? Então, acho que esse engajamento popular também é importante. Louvo a sua coragem de cortar na própria carne. Por várias vezes, as suas afirmações são bastante corajosas, porque mostram, por vezes, as falhas que algumas igrejas cometem. E também seus ditos pastores, que por entender que tem vocação e fluência verbal, também tem agregado conhecimento, que são questões absolutamente distintas. Um camelô, com todo respeito à categoria, tem grande fluência verbal, mas pouquíssimo conhecimento técnico daquilo que vende. Então a diferença passa por aí. E nesse engajamento, pastor Gerson, como enganjar e como protagonizar a participação feminina nas religiões, que de certa maneira tem sido também muito confusa para ser comedido. Como realmente igualar a participação feminina à participação, a importância e a relevância dos homens? Zuri, quando a gente toca no assunto, né, das mulheres e da igreja, primeiro te dizer que faz acho que uns 2 ou 3 meses que eu fiquei assombrado com uma notícia do tipo que você fica assim, não, isso não pode ser verdade. Algumas igrejas retirando a ordenação feminina. Retirando a ordenação feminina. E eu fico feliz de participar de uma igreja que desde os anos 60 ordena mulheres ao ministério.
de que a autoridade ministerial não vem de um gênero, mas sim de um chamado. E Deus chama homens e mulheres. Se eu olho biblicamente, sempre se fala dos 12 discípulos. Mas quem estava com Jesus até o final, aos pés da cruz, e quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição? Mulheres. Elas só não são cravadas como discípulas porque a sociedade que escreveu a Bíblia era patriarcal. Os nomes de mulheres que nós temos na Bíblia, Débora, Miriam, irmã de Moisés, a própria Maria, Lídia e tantas outras mulheres, Madalena, e tantas outras mulheres que não são nominadas, porque aparece a mulher X, a mulher Y, ou o texto bíblico do caminho de Emaús, né, que fala do discípulo eram 2 discípulos caminhando, mas a gente analisando a partir do Evangelho de João, que fala que estava o Cleopas e a esposa dele, então aqueles 2 discípulos, na verdade, eram um casal de discípulos andando. Ou seja, as mulheres sempre tiveram presentes no cristianismo, sempre tiveram presentes na história do povo de Deus. Só que a elas, muitas vezes, não foi dado o espaço, não foi dada a voz e não foi dado o nome, não foi dado o reconhecimento. Então, num primeiro momento, e deveria ser pauta das igrejas justamente reconhecer esse protagonismo das mulheres. Na Bíblia, que está lá, não como coadjuvantes, mas como protagonistas, mulheres importantíssimas, né, na história. Num segundo momento, também, cara, dá uma olhada na composição das igrejas. Vou falar da igreja luterana. Se eu pedir para num culto contar a quantidade de mulheres e homens, elas sempre são maioria. Sempre. Eu acredito piamente que a maioria das igrejas. Só que com um detalhe, por muito tempo, olha o que acontecia. As mulheres eram maioria, mas nos cargos de liderança, só homens. De uns tempos para cá, a gente vem desconstruindo isso. Atualmente, a presidente da igreja luterana no Brasil é uma mulher. Pastora Silvia Beatrice Gens. A presidente da comunidade de Nova Friburgo é uma mulher, a senhora Dirce Saldanha. Além de outras mulheres em outros cargos, né? Mas assim... Excelente. Às vezes se fala assim, mas porque elas não querem? Mas será que foi perguntado para elas se elas querem? Foi dado esse espaço para elas acessarem esses lugares? Porque muitas vezes a mulher ficava confinada ao serviço doméstico, na vida comunitária, ao espaço da cozinha, né? Limpeza, organização. E não, as mulheres têm competência para muito mais, né? Como eu disse, a Igreja Luterana, ela tem desenvolvido uma política de gênero já há muito tempo, discutido isso, e aí vem outra coisa, né? Falou a palavra gênero, todo mundo já dá um pulo alto. Se arrepia. E já acha que, meu Deus, gente... Exatamente. Se as pessoas fossem menos exageradas e, em vez de fazer escândalo, fossem ler, a gente ganhava mais. Porque o que é gênero? Simplesmente as funções que, por nós nascermos numa sociedade, o homem vai desenvolver certas características e a mulher outra. Isso é gênero. Só que o que acontece? Tem muitas coisas que são atribuídas a mulheres que justificam elas seguirem fazendo isso por serem mulheres, mas isso não faz sentido. Da mesma forma, homens. Vou dar um exemplo. Porque a mulher é mais fraca, então ela não pode fazer serviço braçal. Pode valer para uma e outra, mas não é regra. Regra geral. De novo, isso é uma regra da nossa sociedade. Outras, entre os indígenas, por exemplo, né, a mulher é que plantava, colhia e o homem ia caçar.
Na sociedade ocidental ficou a ideia de que o homem tinha que sair trabalhar para sustentar a casa e a mulher ficava dentro de casa. Não podia trabalhar. Como se a realização da mulher fosse ficar em casa apenas, né? E não ambicionasse um outro emprego, uma outra perspectiva. Enfim, aqui eu estou fazendo uma análise geral para a gente entender o que é essa questão de gênero, o que é a reflexão que está no bojo dessa palavrinha. Então, aí respinga na questão do ministério. Então quer dizer que por ser mulher, ela é menos vocacionada ou ela não serve para ser pastora, por exemplo? Óbvio que não. Claro que não. Porque, de novo, essa é uma função que não é e não deveria ser determinada pelo sexo da pessoa. Exatamente. Não é privativo dos homens. Justamente. Essa é a reflexão de gênero. Né? De perceber que, muitas vezes, nós nos condicionamos a determinados papéis por uma imposição social, cultural, e não pela vocação, pelo dom que a gente tem. Na celebração dos 200 anos aqui da comunidade, a gente inaugurou o busto de Catarina von Bora. Catarina von Bora é esposa de Martim Lutero. E a gente, na véspera, fez uma roda de conversa sobre quem era Catarina von Bora. Essa mulher que não foi só esposa, ela era administradora, ela era ex-freira, ou seja, ela tinha formação em teologia, ela foi companheira de Lutero, provavelmente revisou textos de Lutero, ela fazia cerveja para a família de Lutero, inclusive Lutero gostava de tomar cerveja. Além disso, foi mãe, 6 vezes. Então, assim, na figura de Catarina, a gente trouxe à memória tantas mulheres que múltiplas foram funções importantes na caminhada do luteranismo nesses 200 anos. E aí, por isso, também, o busto de Lutero foi inaugurado nos 180 anos da comunidade. E aí, ao lado dele, também para dizer que às vezes as pessoas vão entender a questão de gênero como se fosse competição entre homem e mulher. Né? Como se fosse uma queda de braço. Não, acho que aí simbolicamente Catarina e Lutero estão ali lado a lado. Isso é também a reflexão de gênero. Aquilo que está lá em Gênesis. Deus os criou à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então, assim, estão lado a lado. Não se deve desmerecer um ou outro por causa do seu gênero, né? Por ser homem ou por ser mulher. Mas que Deus vocaciona e chama tanto homem quanto mulher. E aí, biblicamente falando, historicamente falando, é impossível sustentar a ideia de que uma mulher não possa ser ordenada pastora ou uma mulher não possa assumir algum cargo na igreja, qualquer coisa. Que aí vão justificar com um texto lá de Paulo, de 2 Timóteo, onde ele manda as mulheres ficarem quietas, né, na igreja. Primeiro, que a gente, né, os teólogos, pesquisadores, afirmam quase com 99% de certeza que essa carta não é de Paulo. Começa por aí. Porque o grego é diferente, os temas teológicos são diferentes, ou seja, tem N argumentações para derrubar, né? Mas está na Bíblia. Não. Então, outro, se alguém está mandando ficar quieto, é porque elas falavam. E de certo o que elas falavam incomodava. E aí o que o patriarcado faz quando uma mulher incomoda? Manda calar a boca. Não calaram. Então, assim, temos, graças a Deus, muitas mulheres testemunhando e agindo e fazendo a sua parte. Eu, né? particularmente, pastor, entendo que para muitas funções as mulheres têm um desempenho melhor do que o dos homens. Sem dúvida nenhuma. Até porque elas têm um atributo que nos falta, que é a sensibilidade e a intuição feminina, que são absolutamente sensacionais. Podemos observar isso, por exemplo, para ser bastante pragmático, quando elas ocupam cargos políticos. Uhum. Se tem muito menos corrupção envolvendo mulheres do que nós homens. As mulheres são mais severas, são mais firmes,
são mais pragmáticas. Evidentemente que existem algumas mínimas exceções. Sim. Mas as mulheres são absolutamente diferenciadas. Não obstante, Deus, Pai Todo-Poderoso, em sua infinita sabedoria, concedeu a função materna às mães, às mulheres. Porque nós, homens, não temos o menor preparo para sentir dor. Inclusive, a criação teria terminado ali, Exatamente. né? Se dependesse dos homens. Agora, pastor, ainda lhe provocando nessa pauta mais abrangente, antes de falarmos do luteranismo, que passa, inclusive, por algo que o pastor falou, de que uma igreja não pode se apropriar da verdade. E me parece que a reforma que começa com Martinho Lutero é justamente nesse sentido. Que ele discorda de práticas da Igreja Católica. Mas falaremos disso a seguir. Entretanto, existe outro aspecto, caríssimo pastor Gerson, e que já me ocorre aqui em dado momento promovermos aqui a produção de um programa ecumênico com alguns pastores aqui ao redor dessa mesa, que é uma, digamos assim, uma prática recente do turismo religioso, que é um turismo que atrai multidões, que deixam, evidentemente, recursos nos locais onde os eventos acontecem, sobretudo de natureza musical, que o pastor tem algumas restrições, me parece. Ou seja, por ser religioso não significa que seja bom. Por ser gospel não significa que seja de bom gosto. Provocante, né? Extremamente. Não, é que o Zuri sabe que eu não sou muito fã de música gospel. Porque assim, eu venho de uma criação, eu sou luterano desde que eu me entendo por gente. E na igreja luterana, a gente preza muito pelo canto comunitário. Ou seja, eu vou na igreja para cantar também. E aí não importa se eu sou afinado, desafinado, todo mundo tem lá o seu inário, todo mundo canta, ou seja, o canto está dentro da celebração. Essa ideia de ter alguém se apresentando, né, essa ideia do show, parece que assim, show é uma coisa, culto é outra. Porque assim, o show é para você ver alguém cantando e tal, e meio que você admirar o talento da pessoa. Já o canto comunitário ali, ele é um louvor para Deus. É todo mundo cantando, né? Ou seja, não tem ninguém se apresentando, mas todo mundo está cantando para Deus. Inclusive, na Idade Média, não existia canto comunitário. As pessoas entravam mudas e saíam caladas das missas. Quem vai introduzir o canto comunitário é Martinho Lutero, porque ele entende que a comunidade tem que participar da celebração. E ela participa orando e cantando. Então, quando a gente fala de música gospel, eu sou cutucado por uma coisa que, tipo assim... Tinha um memezinho no passado não, recente, que aparecia um cachorro caramelo, aí vinha uma máxima, aí ele botava embaixo assim, enfim, a hipocrisia, né? Deixa eu explicar. Por que eu acho, às vezes, hipócrita? Primeiro, existem certas músicas que, se eu for olhar a letra, não tem nada. Aí ficam me criticando as letras de outras músicas, de outros gêneros musicais. Aí eu fico assim, gente, mas isso é uma hipocrisia, porque o que essa letra tem de mais ou tem de menos? Só porque cantou Aleluia 20 vezes, botou o nome de Jesus, significa que ela é boa? Inclusive, eu não vou nem entrar no mérito de algumas construções teológicas assim que biblicamente não se sustentam. São frágeis. Não se sustentam. Outra, aí demonizam as festas populares, né?
as raves, por exemplo. Mas, assim, determinados shows e determinados movimentos, assim, que se eu tirar aquela música e botar uma música, entre aspas, profana, é a mesma coisa, porque tá tudo no escuro, tudo cheio de luz e... Sabe? Eu fico pensando... Tá, não tô dizendo que eles não possam e não devem experienciar dessa maneira, mas a minha questão é, então por que satanizam o outro lado? É isso que para mim é a hipocrisia. Se você acha que a sua igreja tem que parecer uma rave, beleza. Mas então não ataca a rave da outra pessoa que está ali no divertimento dela. Acho que também a gente tem que ter essa coerência. Também não dizer que qualquer letra, qualquer música gospel deve ser ouvida. Acho que também tem uma questão ali que de letras a gente precisa pensar um pouquinho. E outra questão que eu fico pensando, aí já está mais no âmbito de uma crítica social, dos altíssimos valores dos shows gospel. E eu fico me questionando até que ponto isso não é uma idolatria. Perfeito, pastor. Por quê? Eu entendo sim que você vai promover um show, você tem gastos, você tem uma equipe para pagar, ok, até existem aí, os custos de sim, produção. Mas a gente sabe que os valores de muitos cantores gospel, né? E aí eu abro o cantor gospel assim, do mundo ecumênico, né? Os evangélicos, católicos, assim, fazem fortunas. E aí isso também destoa com o que é o cristianismo, né? Porque se ele me dissesse assim, não, meu show custa tantos milhões, mas esse valor aqui vai para tal destinação, sabe? Mas a gente sabe que não vai. Então esse cristianismo do enriquecimento, né, também biblicamente não se sustenta. Você não tem um Jesus que sai pregando pela Galileia e fazendo cura e depois de curar passa o chapéu recolhendo dinheiro. Não tem. Você também não tem um Jesus, vou parar o filme, né, um Jesus superstar que vai cantar e vai movimentar multidões simplesmente para arrecadar. Sim, pode ter um aspecto de evangelização? Tem. Movimenta financeiramente a cidade? Movimenta. Acho até importante. Aí, né? Acho importante, sim. A gente ter também shows para esse grupo de pessoas, né? Os evangélicos que se restringem a participar de outros tipos de shows, o que também eu acho bem complicado, né? Essa coisa de como você vive no planeta Terra e você separa tudo em sagrado e profano, né? Aí a gente vai entrar na discussão que era sempre de Jesus com os fariseus, né? Porque Jesus puxava as coisas para a humanidade e os fariseus diziam que isso estava errado, né? Jesus cura num sábado, os fariseus querem ter um ataque de pelanca porque ele curou num sábado. Sensacional. E aí Jesus diz assim, peraí, é o sábado que está para o ser humano ou o ser humano que está para o sábado? Né? Então, assim, a gente acaba fazendo as mesmas coisas de maneiras diferentes, né? Dizendo assim, não, que eu só posso ir no show gospel. Tá, como se você não pudesse estar num show, entre aspas, profano, e tá de boa, convivendo com as pessoas, fazendo amizade, testemunhando a sua fé. Sem dúvida. Testemunhando a sua fé ali, né? Naquele meio, da tua maneira de ser. Eu gosto também da frase, né? Pregue o evangelho. Se precisar, você usa palavras. É muito mais adequado e coerente alguém olhar para você e na tua maneira de ser, poxa, pensar que cara bacana, né? Acho que ele é temente a Deus. Do que aquela pessoa chata pra caramba que fica toda hora te convidando para ir na igreja porque você tem que se salvar, porque você não sei o quê. Para mim, isso é um desserviço ao cristianismo. Inclusive, eu sempre digo assim que os luteranos, eles são muito estranhos, né? Porque assim, um luterano, ele não é do tipo que diz assim, ai, vem na minha igreja. Você vai conviver com um luterano, você vai conversar com ele, tal, um belo dia, assim, do nada, por acaso, se você perguntar, é capaz de ele te falar, não, eu sou da luterana. Por coincidência. Mas a gente é muito tímido, né? Uhum. Não estou dizendo que isso é bom. Acho que a gente poderia ter mais autoestima nesse sentido. Mas, assim,
eu acho que as credenciais de uma pessoa se mostram nas atitudes e não nas palavras. Perfeito. Pastor, eu sou obrigado a interrompê-lo. Se me permite a ousadia, porque esse nosso diálogo está excelente. Essa nossa conversa está superando as expectativas. A sua coragem me chama a atenção, de tratar de temas delicados, polêmicos, mas com tranquilidade, falando a verdade, que faz toda a diferença, até porque, conforme eu costumo dizer, do outro lado tem vida inteligente. Muito bem, depois do intervalo, retornaremos com esta conversa maravilhosa, espetacular e extremamente atraente com o pastor Gerson Acker, da Igreja Luterana em Nova Friburgo. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Olá! Nada melhor que abordar a questão da opinião no programa Cidade Real, falando exatamente para que ela serve. Todos os meios de comunicação, todas as grandes empresas, as pessoas de modo geral, elas têm necessidade de ouvir opiniões. Para quê? Para tomar decisões. Elas poderão segui-las ou não, mas ouvir opiniões faz parte de quem gerencia alguma empresa. Portanto, ao falarmos de opinião neste programa, vamos em primeiro lugar abordar para que ela serve. Ela tem 4 características que são fundamentais.
A primeira delas é o conhecimento. A pessoa que é o opinador precisa ter conhecimento sobre o assunto que ele desenvolve. Caso contrário, a sua opinião não terá credibilidade. A segunda característica é a habilidade. Mas o que vem a ser habilidade? É a habilidade de envolver as pessoas que estão ouvindo, que são os telespectadores. Eles precisam estar envolvidos, interessados, para depois tomarem as suas decisões. Em terceiro lugar está a linguagem. A linguagem é de suma importância, porque é através dela que você atinge as pessoas. Então ela deve ser adequada a públicos diferentes, alguns exigindo uma linguagem específica, outras exigindo uma linguagem bem mais geral. E a quarta, de grande importância, é a atitude de quem opina. A atitude corresponde a este aspecto afetivo da transmissão de opiniões, da apresentação de ideias. Nós não lidamos com martelos e nem lidamos com pregos. Nós lidamos com pessoas. Nada melhor que atingir o afeto para que elas possam tomar suas decisões. O quadro Opinião retoma a sua trajetória com a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista e doutor em educação Hamilton Werneck, que semanalmente desfila o seu talento nas gravações do programa Cidade Real com a chancela da nossa produção, uma vez que lhe oferece informação com opinião. E pela opinião você tem a possibilidade de avaliar, comparar, refletir e definir a sua melhor escolha. Pastor Gerson, já estamos na reta final. Assim como os cultos na sua igreja, o programa também tem um tempo regulamentar. Mais rapidamente, em alguns minutos, queremos lhe ouvir acerca do luteranismo. Uma vez que a mídia local divulgou em profusão os 200 anos da Igreja Luterana, como sendo a primeira surgida na América Latina e, obviamente, no Brasil. Ou seja, essa questão já foi amplamente divulgada, inclusive com uma programação específica. Mas, sobretudo, quero me prevalecer da sua honrosa presença para lhe ouvir acerca do luteranismo. Perfeito, né? O luteranismo nasce no século XVI com Martim Lutero, que desejava reformar a sua igreja, que era a Igreja Católica. Sociólogo alemão e frade católico. Isso. E Lutero, então, ele afixa suas 95 teses, dia 31 de outubro de 1517, que é a data, né, da Reforma Protestante, né? A partir disso, a Europa toma outro rumo. Lutero advoga, então, para que as pessoas aprendam a ler e a escrever, porque o objetivo dele é que as pessoas pudessem ler a Bíblia, porque ele entendia que muitos dos erros que tinham acontecido tinham se dado justamente pelas pessoas não terem conhecimento. Lutero vai advogar por educação para meninos, obviamente, mas também para as meninas. Ele advoga a ideia de ter professora, uma mulher, então, para lecionar para as meninas. Tem uma célebre frase de Lutero que ele diz assim, que a cada 1 florim gasto em guerra, 100 deveriam ser gastos em educação. Mais moderno impossível, né? Então, os ideais da reforma moldaram toda a Alemanha, não só no sentido religioso, mas também social.
muitas vezes o luteranismo, né, e os alemães são reconhecidos pelo seu trabalho, né, pela forma como se dedicam ao trabalho. E, em grande parte, isso se deve também à maneira que o luteranismo enxergava o trabalho. O trabalho é o local onde você também exerce a sua vocação. Lutero entende que vocação não é só um trabalho religioso, como era na época, mas se eu sou jornalista, se eu sou pedreiro, se eu sou dona de casa, eu também exerço a minha vocação cristã ali. E eu posso ser um bom cristão, uma boa cristã, desenvolvendo bem o meu trabalho. E não é por acaso que quando os imigrantes vêm para o Brasil, a coroa portuguesa tem o desejo de trazer imigrantes alemães porque já entendem e já conheciam que eles eram pessoas extremamente dedicadas, disciplinadas ao trabalho. Ou seja, nós precisamos, para dar um up no Brasil, de pessoas com esse perfil. Claro, historicamente a ligação com a casa dos Habsburgos, né? Tem muitas nuances ali a história. Mas já existiam, Zuri, alemães no Brasil antes de 1824. A gente já tinha uma colônia alemã em Ilhéus, na Bahia, por exemplo. Inclusive, a leva de imigrantes que o navio Argos traz para Nova Friburgo deveria originalmente ter ido para a Bahia, porque lá já tinha. Só que optou-se, a gente não tem muita clareza do qual foi a motivação, do porquê, mas esses imigrantes alemães vêm para Nova Friburgo continuar o projeto de imigração que tinha começado com os suíços. A grande diferença da imigração alemã que vem para Nova Friburgo é um pastor luterano vem junto e boa parte da comunidade dele. Porque quando o pessoal começou a sair lá, né, de Berrenbach, a cidadezinha do pastor Sauerbrunn, ele viu a comunidade dele indo embora. E aí foi o momento dele decidir, ou eu fico aqui, ou eu vou junto. E ele vai junto. Então, para a gente fazer uma afirmação correta, a gente pode dizer o quê? Nós celebramos os 200 anos da chegada da imigração alemã em Nova Friburgo e a gente celebra a chegada do luteranismo em Nova Friburgo e no Brasil, porque começa aqui. Os imigrantes que vão chegar em São Leopoldo, né, chegam no dia 25 de julho de 1824. Com um detalhe, não vem nenhum pastor junto com eles. Então, assim, a gente toma como referência o conjunto humano dessa comunidade e o pastor que vem para Nova Friburgo e chegam aqui no dia 3 de maio, então como dado histórico de comprovação de que a comunidade de Nova Friburgo é a primeira. Perfeito, pastor. Já estamos aqui na reta final, restando um pouco mais de um minuto, mas ainda assim quero lhe pedir uma saudação especial para aqueles que nos assistem nesse momento. Uma saudação curta, breve, mas tão simples como a sua participação aqui no programa Cidade Real, para aqueles que nos assistem nesse momento. Eu vou fazer em forma de bênção. Ela diz assim: que Deus mantenha a tua cabeça fria, o coração quente, as mãos abertas e os pés sem pressa e sem preguiça. Que assim Deus nos abençoe. A ti também, Zuri. Brigadão. Grato pela sua presença, pela sua deferência, pelo seu carinho e, sobretudo, pela sua competência e, eu diria também, generosidade em compartilhar conosco os seus ensinamentos, os seus conhecimentos. Certamente, pastor Gerson, a nossa grande, maciça, expressiva audiência vai exigir o seu retorno. E assim o faremos tão logo possamos retornar para continuarmos tratando deste tema que eu diria tão complexo, tão multidisciplinar, tão polêmico, mas tão apaixonante como a religião. Sem dúvida nenhuma. Que Deus lhe abençoe, amém, proteja e ilumine. E a você também que nos acompanhou durante este programa, tenho certeza absolutamente sensacional. Quando você pôde
absorver e tomar conhecimento de informação com opinião, que é o quesito que faz diferença na sua vida. Cuide-se bem e até a próxima edição.